mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no... Declara essa verdade. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, levante as suas mãos nesse lugar e creia que é a favor de Deus pra você. E sempre cuidou de mim. Faça explodir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em... Oh, nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Você crê que Deus está aqui? Nenhuma das suas palavras proferidas voltou vazia. Eu creio que hoje é um ambiente que Deus vai operar milagres. Você acredita nisso? Que não são as circunstâncias que alteram as promessas de Deus na sua vida. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade. Cante. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram mais. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Levante a sua voz. O seu amor brilhará e sempre por... Onde está o som dos adoradores de mim? Pega a sua voz e cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar.
A Ele o louvor.
noite, meus irmãos. Estamos entrando em mais um culto da 10ª Igreja Batista Itaperuna. Nós chamamos sua atenção nesse momento para ligar o seu coração lá no céu, na presença de Deus, para acompanhar o culto de forma detalhada, não perdendo nenhuma das suas partes. Com certeza Deus há de abençoar grandemente a sua vida, a sua família, há de abençoar todos nós. Nós vamos nesse momento orar, pedindo a Deus a direção, para que tudo que acontecer aqui nesta noite seja tão somente para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra e toda glória, e que façamos valer essa palavra. Quando falamos a Ele toda honra e toda glória, a nossa vida deve estar no altar para cumprir essa palavra, certo? Vamos orar, entregando o culto, a mensagem, a parte do louvor, aqueles que vão orar, aqueles que vão fazer o trabalho. Que Deus possa estar tomando-nos nas suas mãos, para que aquilo que nós fizemos aqui seja para glorificação e exaltação do nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos o culto desta noite nas suas mãos. Que tudo seja feito para glorificar e exaltar o teu nome. Que a parte humana, ó Deus, seja tirada e que manifeste o teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Nosso desejo nessa noite é que o seu coração esteja preparado para prestar um culto aceitável ao nosso Deus. Sabemos que a nossa vida ela é cheia de momentos difíceis, circunstâncias que nós não conseguimos prever, que chegam até nós e assolam as nossas vidas. Mas nós temos a certeza que se nós permanecermos fiéis ao nosso Deus, Ele continua conosco e Ele luta as nossas batalhas. E Ele sempre nos dá a provisão no tempo certo. Eu não sei quais circunstâncias você tem passado, como tem sido a sua vida, como está sendo esse isolamento para você, quais têm sido as suas batalhas, mas creia que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer por cada um de nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensando, segundo o poder dEle que opera em cada um de nós. Cante ao Senhor nessa noite de todo o seu coração, crendo no Deus a quem você serve, sabendo que Ele sempre tem o melhor para você. Vamos cantar mais essa canção, exaltando o nome do nosso Deus. Posso
Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar aqui nesta noite para compartilhar com você mais uma porção da palavra do nosso Deus. E o texto que Deus colocou no nosso coração para esta noite está registrado no livro de Romanos, no capítulo 5, do verso 3 até o verso 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu apliques em nossos corações a palavra do Senhor para esse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da vida de cada um de nós. Prepara o meu coração, o coração de cada um de nós, para recebermos mais uma porção da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar da vida cristã, ou cristão. Na minha visão, o cristão é aquele que defende o seu Senhor, o seu Cristo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque Cristo é o pivô da sua vida, Cristo é o centro da sua vida, Cristo é a tônica da sua vida, Cristo é o alvo da vida do cristão. Eu estou falando de cristão, não estou falando daqueles que não têm experiência com Cristo. Todo cristão, na minha ótica, todo cristão, ele vai defender o Cristo, o Deus da sua vida, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Há um texto que Paulo escreve que diz assim: Jesus Cristo, ele era o alvo do ministério de Paulo. Jesus Cristo era o único assunto do ministério de Paulo. E Jesus Cristo deve ser também o único assunto do nosso ministério, da nossa vida. Até porque Ele está dentro de cada um de nós. O cristão, ele é cristão na alegria e na tristeza. O cristão, ele é cristão nas dificuldades e fora das dificuldades. O cristão, ele é cristão na vida e na morte. O cristão, ele é cristão em qualquer circunstância, em qualquer tempo da sua vida, ele é cristão. Por quê? Porque ele recebeu Cristo em seu coração e ele quer constantemente honrar o nome de Cristo. Até porque Cristo adentrou no seu corpo e mora nele. Como nós falamos hoje de manhã na escola dominical, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu estava essa semana pensando nisso, meus irmãos e meus amigos. É um privilégio muito grande nós sabermos que, apesar de sermos pecadores, de sermos pequenos diante da grandeza de Deus, nós podemos carregar dentro de nós o Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz de forma categórica que o Espírito Santo habita em nós. E essa é a razão pela qual nós falamos de Jesus, baseado no próprio Jesus que habita em nós. Quem já leu o Salmo 23, já prestou atenção? Por que o Salmo 23 começa da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. O Salmo vai falar de andar no vale da sombra da morte. O Salmo vai colocar problemas do dia a dia das pessoas, mas ele começa: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor tendo as coisas, o Senhor continua sendo meu pastor não tendo essas coisas. O Senhor é o meu pastor porque Ele é a melhor coisa que eu escolhi para a minha vida.
Ele é o Senhor da minha vida. Por isso que o cristão é aquele que defende Cristo em qualquer circunstância da vida, seja na vida, seja na morte, em qualquer tempo. O cristão, ele é cristão, ele defende o Cristo que o salvou, o Cristo que o transformou, o Cristo que o redimiu, o Cristo que o lavou dos seus pecados. Porque Cristo trabalha constantemente em nós, nos nossos corpos. A Bíblia diz em Romanos 14, verso 8, e esse versículo ele veio na minha mente exatamente quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, esse verso foi o verso que enraizou na minha mente. Ele tem sido relembrado durante o tempo da pandemia para a minha paz e para a minha alegria. Romanos 14, 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Você que nos ouve dessa hora, você que nos assiste nessa noite, você tem certeza absoluta que você é um cristão, você é um servo de Deus. Como perguntamos hoje de manhã na EBD, você tem certeza que você é movido pelo Espírito Santo de Deus? E o cristão não abandona o seu Cristo em tempo nenhum da sua vida, até porque ele foi selado pelo Espírito Santo na pessoa de Cristo, no seu coração, na sua vida. Quero repetir Romanos 14, verso 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Você é do Senhor? Você tem certeza absoluta que você é propriedade exclusiva de Deus? Você tem defendido com toda a força do seu coração o nome de Jesus nessa terra? Ou você tem deixado a desejar em relação a Jesus? O cristão verdadeiro, ele assumiu um compromisso não com as coisas de Jesus, mas ele assumiu um compromisso com Jesus. E as coisas de Jesus são consequência do compromisso que nós assumimos com Jesus. Em Romanos 8:35, Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus? Olha bem, Paulo está fazendo um desafio a ele mesmo e perguntando a cada um de nós nesse momento: quem nos separará do amor de Deus? Porventura a tribulação? Porventura a angústia? Porventura a perseguição? Porventura a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E no verso 36 Paulo continua dizendo: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então, meus irmãos e meus amigos, o cristão é aquele que tem plena consciência de que ele é cristão, indiferente no que vem acontecer na sua vida. Ele permanecerá firme até o fim, até porque Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe um texto registrado no livro de Mateus, do capítulo 22, do verso 34 ao verso 40. Eu quero ler esse texto com você. Está escrito assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, diz o verso 38. E o 39, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então, irmãos, o cristão, ele é cristão, sabe por quê? Porque ele ama Jesus, ele ama Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Por isso que Jesus vai responder o intérprete da lei nesse verso 37: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí vem o segundo mandamento. Na verdade, o segundo mandamento, ele é o produto do primeiro. Ninguém consegue amar o próximo sem amar a Jesus. Ele pode ter sentimento pelo próximo, mas o amor ao próximo verdadeiro, o amor cristão em relação ao próximo, só acontece a partir do momento que Cristo entra no coração do pecador. Eu te pergunto, você é cristão? Ou você é simplesmente um membro de uma igreja local? Você é o servo de Cristo? Você o representa onde você estiver? E por que então que muitas pessoas vivem uma vida de afastamento de Deus, uma vida de tristeza, de ausência de paz? Eu quero repetir para você que o cristão é aquele que realmente honra Cristo em todo lugar e em qualquer circunstância. Eu quero destacar um ponto que eu coloquei aqui, acho bem interessante. Não existe vida cristã sem tribulação. Não existe. No verso 3 do texto que a gente leu, está escrito assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, segundo a palavra de Deus, e nós temos que crer na palavra de Deus, pode existir alegria, prazer nas tribulações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente na angústia. É exatamente esses momentos de socorro de Deus na nossa vida que nós glorificamos o nome de Deus, até porque Ele se manifesta mais nesses momentos para mostrar que Ele está presente conosco todos os dias e até a consumação do século. Então, não existe vida cristã sem tribulação. É a lição que a gente falou hoje de manhã, escola dominical. 2 Timóteo 3, verso 12, nós citamos ele hoje de manhã também. Está escrito assim: na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o cristão é aquele que tem prazer em honrar o nome de Jesus, é aquele que tem prazer em falar de Jesus, é aquele que sabe que carrega Jesus por onde for. Ele sabe que vale a pena sofrer pelo nome de Jesus, porque Jesus é Senhor absoluto do céu e da terra e também Senhor da nossa vida. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus irmãos, em João 16:33, esse texto é muito falado por todos nós, quando Jesus disse assim, também em relação ao cristianismo. Nós estamos ligados no Cristo que nos salvou, no Cristo que nos socorre, no Cristo que nos sustenta, no Cristo que nos remiu, no Cristo que nos lavou dos nossos pecados. E Jesus disse assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz, para que em Cristo nós tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo deixando aqui a dose de ânimo para todos aqueles que sofrem por amor a Ele. Eu venci o mundo, e se vocês andarem comigo, vocês também vencerão os problemas do mundo. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente na angústia.
Então não existe vida cristã sem dificuldade, sem tribulação. Até porque a vida cristã é boa exatamente por isso. Porque nas tribulações, o Cristo que nós honramos, o Cristo que nós enaltecemos, o Cristo que nós vivemos, o Cristo que nos salvou, Ele vai nos socorrer nesses momentos. E o escritor aos Hebreus vai falar exatamente isso. Ele sabe nos socorrer, até porque Ele passou por todas as tribulações que nós passamos. Se alguém se considera cristão de verdade e não passa pelas lutas e tribulações, pelas aflições da vida, não é cristão. Não é cristão. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar e nos exultar por sofrermos por amor a Jesus. E eu quero repetir para os irmãos e amigos que eu disse hoje de manhã na EBD. Nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, mas o Cristo que está dentro de nós está sempre nos socorrendo, nos dando alívio e sustento e consolo, enfim, Ele salva-nos do perigo todo dia e toda hora. Em segundo lugar, a vida cristã é uma vida de perseverança. Aquele irmão que começa a dizer, eu não vou mais à igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia e tal. Pode ser sinais de ausência de Cristo. Não estou dizendo que é, mas pode ser. É momento de cada um fazer uma análise, uma reflexão. Eu sou realmente cristão? Eu pertenço realmente a Cristo, a Jesus? Ele é realmente o Senhor da minha vida? Aí cada um tem a sua resposta. Então a vida cristã é uma vida de perseverança, até porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse é o salvo. Romanos 5,3, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso é algo do Espírito em nós. Nós não temos condição de perseverar, mas o Espírito em nós, já que nós somos cristãos, o Espírito em nós, Ele nos dá condição, o Cristo em nós, nos dá condição de perseverar exatamente naqueles momentos mais difíceis, mais tenebrosos, mais acentuados da nossa vida cristã. Cristo está conosco aqui nesse momento, nos ajudando a viver segundo a vontade dEle. Em Atos 2,46 diz a Bíblia assim, perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Sabe por quê? Porque essas pessoas que se salvaram naquele tempo, lá em Atos 2, essas pessoas agregaram aos pés dos apóstolos. Essas pessoas realmente tomaram uma posição irreversível com Jesus. Tornaram cristãs de verdade, homens e mulheres de Deus, assumiram um compromisso real com Cristo, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, porque Cristo, na verdade, Ele entrou no coração daquela multidão, e aquele povo tornou-se um povo cristão, um povo que servia com alegria a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Salmo 125, verso 1 diz assim a palavra, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o cristão. Jeremias 7,7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então eu quero fechar dizendo para os irmãos que a tônica do cristão não são as coisas de Cristo, até porque elas existem, até porque elas vêm para nós. A tônica do cristão é Cristo, é o Senhor. A vida dele está no Senhor, no Cristo que o salvou. Então vamos atentar para isso, meus irmãos e meus amigos. Vamos ver uma vida de adoração a Jesus, amar a Jesus, honrar a Jesus.
e honrando a Jesus, com certeza, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que você precisa. Eu quero te fazer uma pergunta para fechar, fechando o nosso culto, indo para o final da nossa mensagem, não o culto, da nossa mensagem. Você é cristão de verdade? Você é cristão? Será que todos que nos assistem nessa noite são cristãos? Honram o nome de Jesus? A gente vem falando aqui ao longo da história da nossa vida aqui na igreja, que muitas pessoas no seio das nossas igrejas estão preocupadas com as coisas de Deus e não com o Deus das coisas. E o dia que nós aprendermos que o Deus das coisas é o mais importante, as coisas dele vão nos acompanhar. Isso é real, isso é bíblico. O nosso povo precisa entender, os nossos irmãos precisam entender que a tônica do cristianismo é Jesus e não as suas coisas, até porque ele as dá. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Cristo, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você aprenda nessa noite a amar de verdade a Jesus, a honrar de verdade a Jesus, de andar com Jesus, de temer a Jesus, até porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então não são as suas coisas que devem ser amadas, mas Ele deve ser amado. Por isso, quando Ele vai responder ao intérprete da lei, Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E na sequência vem como consequência, como resultado, o amor ao próximo. Então Cristo entra em nós, e a partir do momento que Ele entra em nós, Ele domina o nosso coração, nós nos tornamos cristãos em Cristo, e a partir de então o Cristo que habitou em nós começa a expandir o seu reino por intermédio da vida de cada um de nós, que na verdade cada um é a igreja de Cristo. Nós aprendemos hoje de manhã na EBD. Que Jesus Cristo, meu irmão e meu amigo, possa ter falado muito ao seu coração nessa noite. Que Jesus Cristo possa ser o pivô da sua vida, que Jesus Cristo possa ser o centro da sua vida, que Jesus Cristo possa ser adorado por você a partir de hoje muito mais do que você tem feito. Portanto, amemos a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Se assim fizermos, o reino de Deus será exaltado e glorificado, porque Deus quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero fechar te perguntando: você é cristão? Se você não é, passa a ser cristão a partir dessa noite, a partir desta oportunidade. Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, e que o nome de Jesus seja exaltado no céu e na terra, por intermédio da nossa reverência a Ele, que é Senhor absoluto. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o privilégio que temos de estarmos aqui transmitindo a sua palavra, que a sua palavra possa adentrar em cada coração, mostrando a cada pessoa que Jesus Cristo é a única esperança, o único meio de vida, aquilo que é melhor para a nossa vida. Deus, que nós entendamos isso, que é o seu nome que deve ser exaltado e glorificado. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Bom,
Falar da minha conversão, eu nunca tive religião. Eu fui criada no Rio e desde pequenininha eu não lembro assim de ter sido levada em nenhuma igreja. A gente tinha uma vida financeira muito boa. Eu estudava nas escolas boas lá do Rio, né? Morava em casas grandes, mas sempre tinha aquele vazio. Embora não faltasse nada materialmente falando, né? Espiritualmente tinha um vazio muito grande. E quando eu estava com 9 anos, eu perdi meu pai. Ele era polícia militar e ele veio a falecer no serviço. E aí, depois que ele faleceu, minha mãe entrou numa depressão muito grave. Minha mãe só ficava de cama. E aí eu comecei a ter mais responsabilidades por conta disso. O meu irmão Júnior, ele tinha 4 aninhos na época e a gente morava muito longe da minha avó. E aí eu comecei a ir para o mercado, comecei a ter que levar ele na escola, fazer compra, ir para o banco para receber o pagamento, né, a pensão da minha mãe. Mas o que eu tiro de lição para isso é que Deus usa até situações difíceis na nossa vida para fazer a gente chegar a Ele. Isso precisava acontecer na minha vida para mim se chegar a Ele. E aí minha mãe começou a se envolver com banda, espiritismo. Eu acho que na cabeça dela ela tinha vontade de ver o meu pai novamente. E aí eu via aquilo lá dentro da minha casa. Uma mesa, assim, tinha uma sala de estar muito grande, né, na casa que a gente morava lá no Grajaú, no 2º andar, e aí naquela mesona ali, às vezes ia uma tia minha de lá, eles começavam a fazer uns rituais lá, umas coisas querendo, né, trazer pessoas do mundo, né, dos mortos. É umas coisas assim muito estranhas que acontecia ali. Mas e com isso eu sentia um peso muito grande no meu lar. Eu fui criada assim, via vultos, eu tinha medo às vezes de ir no banheiro, acordava o Júnior, ia nós dois no banheiro à noite, quem tinha medo, quem via sombras, via vultos, e aconteciam as coisas muito estranhas lá também. Eu lembro de uma vez que um gato preto entrou atacou, né, o irmão da minha mãe, e depois fomos descobrir que esse gato preto, ele era no centro de um banda que tinha ali perto da minha casa. Então eu vivi com essas coisas diabólicas, né, na minha adolescência e na minha infância. E quando eu tinha 14 anos, uma amiga minha, a Adriana, me chamou, era uma amiga minha de infância, ela me chamou para ir na igreja dela, participar das Mensageiras do Rei. E eu fui, eu acho que eu já tinha ido até algumas igrejas, né, adventista, que a minha tia me levou, a irmã do meu pai, mas a Adriana, ela começou a me levar para uma igreja e ali foi o que eu comecei realmente a entender as coisas de Deus, da Bíblia. E ali a gente começou a estudar, era estratégia real, são vários passos que as Mensageiras do Rei tinham, né? Nessa época a gente já estava morando perto da minha avó, a minha mãe achou melhor morar próximo da mãe dela, que era o parente que tinha vivo ainda, né, para ajudar com a gente. E aí a gente estava morando lá, eu passei a ir nessa igreja, lá em Senador do Camará. E ali a gente fiz aqueles passos todinho da aventura real, né, das mensageiras, e eles tinham umas estratégias que a gente tinha que cantar no culto. E aí eu ia nas Mensageiras do Rei e à noite eu era obrigada a ir no culto porque as mensageiras tinham que se apresentar. Mas eu só ia nos cultos quando a mensageira ia se apresentar. Eu não tinha tido ainda um encontro real com Deus. E aí quando teve uma cruzada evangelística, e aí essa cruzada evangelística, lá no Maracanã, uma multidão de pessoas. E ali toda aquela mensagem que aquele pregador falava, parecia que ele estava falando para mim. Era diretamente para mim. E eu senti gemidos do Espírito, eu me arrepiava todinha, e eu chorava, e eu pedia para o Espírito Santo começar a tomar conta, e ali foi onde aconteceu a minha conversão. Eu senti o Espírito Santo entrar realmente dentro de mim, e aí as coisas começaram realmente a mudar. E aí eu comecei a frequentar a igreja mais assídua, né?
comecei a ver mudanças, aquele medo que eu tinha das coisas diabólicas até então. O Espírito Santo começou a mostrar para mim o poder que ele tinha. Eu lembro de uma pregação que eu assisti sobre as armas espirituais, e ali o pastor falava assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, contra os príncipes, né? E aí ele falava aquilo, para mim parecia que ele estava falando comigo. Eu falei: gente, eu não posso ficar com esse medo que eu tô, não. E aí eu comecei a tomar posse do poder que tem o Espírito Santo na nossa vida. Foi uma conversão realmente, assim, mudou completamente a minha vida. Eu lembro que tinha uma moça que trabalhava lá em casa, Rosa, e uma certa vez essa moça, ela se manifestou lá na minha casa, e eu já era convertida, já tinha o Espírito Santo dentro de mim, e aí ela começou a falar: vou matar sua mãe, eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua mãe, e foi em cima, né, dela, e eu fiquei quietinha ali no canto, eu orava para Deus, e eu não sabia o que eu ia fazer. Aí a minha tia foi para lá, começou a fazer aquelas rezas lá de macumba, né, tentando expulsar, né, aqueles demônios lá. O Espírito Santo falou assim: olha, cadê as armas espirituais? Eu te dei para você usar. E a partir daquilo ali eu comecei a tomar posse delas de verdade. Eu fui lá baixinho, eu só falei assim: olha, em nome de Jesus, você vai sair da vida dela agora e você vai abandonar a minha família. Irmãos, a partir daquele momento eu nunca mais vi sombra diabólica, nunca mais tive medo do diabo, porque aí eu tomei posse do poder que o Espírito Santo dá pra gente, né? A Rosa caiu desmaiada, ela estava com a faca na mão e ela já tinha amassado o fogão, a força era tão grande que ela tinha amassado o fogão realmente, né, com aquela possessão diabólica, querendo realmente matar a minha mãe, né? E aí eu comecei a ver mudanças realmente na minha vida. Então, às vezes a gente se converte, mas a gente fica tímidos. A gente não acredita no poder que o Espírito Santo tem para transformar a nossa vida. E foi a partir desse momento aí que eu comecei a sentir que realmente Deus tinha propósito na minha vida, que o Espírito Santo de Deus era poderoso, que Deus tinha muita coisa para fazer ainda na vida da minha família. E aí a gente se mudou. Minha avó resolveu voltar para Itaperuna, que era a terra natal dela. A minha mãe quis acompanhar ela e a gente se mudou para Itaperuna. Eu já estava com os meus 15 para 16 anos já. E aí, quando eu cheguei em Itaperuna, eu comecei a procurar uma igreja para mim poder começar a participar, né, da igreja. E até então, lá no Rio, eu não quis me batizar. Eu queria me preparar melhor. E aí, quando cheguei aqui em Itaperuna, comecei a procurar igreja, fui em algumas igrejas. E quando eu cheguei na Igreja Batista do bairro São Mateus, né, hoje a 10ª Igreja Batista, foi onde eu me senti bem. E eu falei: é aqui que eu vou ficar. Aí o pastor Hélio, na época, ele me chamou para participar da classe do batismo, eu contei a minha história para ele. E eu comecei a trabalhar para ser batizada. Eu fui batizada no dia 25 de julho de 1995. Eu estava com 16 anos e ali eu batizei aqui, né, com o pastor Hélio. E quando foi em agosto, eu batizei em julho, e quando foi em agosto, uma irmã, a irmã Edi na época, ela falou assim: olha, nós vamos inaugurar um amigo de missões na igreja e você vai passar a tomar conta do amigo de missões. Aí eu falei assim: nossa, mas eu nunca trabalhei com criança, eu não sei nem o que eu vou fazer. Ela falou assim: não, vai sim, Deus colocou no meu coração que é você e aceita sim que Deus tem propósito para a sua vida. E eu aceitei. Eu lembro da primeira vez que eu fui conversar com as crianças, eu pegava o livrinho de historinha assim, ficava lendo para eles aquelas historinhas. Eles nem prestavam atenção em mim, estavam ali fazendo bagunça, não estavam nem aí o que eu estava falando. Aí eu fui para casa assim, meio chateada, meio triste com aquilo. Eu falei: meu Deus, né? A irmã falou que o Senhor tinha propósito para minha vida através do Ministério Infantil, né? Mas eu não estou sentindo isso. Mas como eu já falei, irmão, o Espírito Santo ele é poderoso, né? No outro, eu comecei a orar, pedi a Deus: Senhor, olha, se o Senhor tem realmente chamada para mim, né? Ministério Infantil, o Senhor vai me capacitar. Me mostra o que eu tenho que fazer, me ajuda, me orienta. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a confeccionar algumas historinhas, alguns materiais. E a partir dali, daquele momento, eu nunca mais abandonei o Ministério Infantil.
tudo na minha vida sempre é voltado para a área infantil, porque realmente eu tenho chamado, né? Os cursos que eu dou para professores do Ministério Infantil, a igreja, os projetos, é tudo voltado para criança. Na profissão também, quando eu chamo completo. E quando eu me formei na psicologia também, eu senti que era o propósito de Deus que eu fizesse psicologia infantil, né? E eu tenho atuado aí, graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem capacitado. E realmente, quando a gente começa a acreditar no poder do Espírito Santo, e quando a gente se coloca à disposição e deixa Ele fazer aquilo que é propósito dEle para nossas vidas, Ele começa a atuar. Então, não sejam tímidos, irmãos. Se vocês foram realmente, receberam o Espírito Santo de Deus, toma posse disso. Eu não sou dona do mundo, mas eu sou filha do dono. E eu acredito hoje plenamente no poder do Espírito Santo, né? E Ele tem atuado na minha vida. E eu gostaria muito ainda que toda a minha família tomasse posse desse poder também. Eu oro para eles, Deus já tem movido corações de muitos deles, mas eu creio que eles ainda vão, né, tomar a decisão deles, porque o homem tem um livre-arbítrio, a gente não pode interferir, mas a gente pode orar. E hoje eu uso as armas espirituais, né? Eu só posso agir e abençoar eles através da oração. E o meu nome é Daniela, eu sou membro da 10ª Igreja Batista, eu estou aos pés de Cristo e eu estou no melhor lugar do mundo. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu tenho a marca da promessa. Yeah, yeah. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus
sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Declare, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu creio. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Então, como está a sua casa? A tia falou de várias casas aqui da Bíblia, mas a sua casa, como que ela está? Saber que foi Deus quem me criou, Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim. Eu consagrarei ao Senhor, adorarei ao Senhor.
Meus irmãos e meus amigos, como o nosso Deus é bom, como Ele falou o nosso coração nessa noite através desse culto, e nós estamos aí chegando ao final. Queremos agradecer a todos que nos assistiram, a todos que prestaram atenção no culto dessa noite. Que Jesus Cristo possa encher a sua alma, possa encher o coração do seu conhecimento. Nós agradecemos a todos que nos assistiram, a todos que nos ouviram, e que Jesus seja glorificado na sua vida a cada dia. E que estejamos orando durante a semana para que no próximo domingo estejamos aqui mais uma vez adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que é sobre todo nome, o Senhor Jesus, o Criador do céu e da terra. Como disse João lá no capítulo 1, a partir do verso 1, todos nós conhecemos esse texto. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. Inclusive Ele fez a sua vida, e você tem o dever de honrá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Vamos orar fechando o nosso culto dessa noite. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que participaram desse culto, e que Jesus seja exaltado através daquilo que você fez e há de fazer neste mundo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de falar com o Senhor nesse momento mais uma vez. Te agradecemos o privilégio que Tu nos deu, ó Deus, de realizarmos o culto desta noite. Que cada pessoa, Senhor nosso Deus, receba a porção dobrada do Espírito, que o Senhor possa falar ao coração de cada um daqueles que nos ouviram. Em nome do Senhor Jesus, livrando-nos do mal, acrescentando nossa fé, abençoando nossa semana, e nos preparamos para o próximo domingo. Oramos em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. E até domingo, se Deus quiser. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação
para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.